Olá, espero que você que está assistindo a este vídeo esteja em perfeita saúde. Afinal de contas, você precisa trabalhar muito. No ano de 2023, você, nobre pagador de impostos, deu para o governo federal, ou melhor, foi surrupiado, a quantia de 2,3 trilhões de reais. Exatamente. Então você precisa estar muito saudável para pagar mais impostos em 2024. Afinal de contas, o seu dinheiro vai ser usado em nome do bem comum. A pergunta que eu te faço: você sabe por que você paga impostos? Você sabe de onde surgiu isso? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui numa teoria do tributo. Ives Gandra da Silva Martins. Página 146, nota de rodapé 96. O país berço do imposto de renda foi a Grã-Bretanha, onde seus precursores criaram, no 18º século, diversas formas de imposição sobre a renda consumida. Por exemplo, sobre a posse de carruagens, cavalos, homens empregados domésticos, casas, janelas e relógios. O imposto de renda, na sua concepção clássica, teve sua origem em 1799, quando foi instituído por William Pitt, para contribuir ao financiamento da guerra contra a França. Em seguida, foi várias vezes revogado, reintroduzido e prorrogado. Em resumo, desde 1842 continua em vigor, embora tenha passado por muitas alterações de acordo com a história social, econômica e política desse país. Então, a tributação moderna, como nós conhecemos hoje, os senhores agradeçam a William Pitt. A grande questão é: por que nós temos de dar tanto dinheiro para o Estado? De onde vem isso? Quando vocês pegam aqui o livro do professor Antônio Paim, A História do Liberalismo Brasileiro, ele vai falar muito sobre uma coisa chamada democratismo. Vamos ver aqui o que fala o professor Antônio Paim, por sinal já falecido, né? Uma grande perda, faleceu com mais de 100 anos, eu acho. A geração que fez a independência seria educada com base nas doutrinas adotadas pela Reforma Pombalina da Universidade. Sobretudo, nutria profunda desconfiança em relação à metafísica e às disputas de cunho filosófico, reduzindo o novo saber da natureza à ciência aplicada. Acreditava que esta faria renascer a riqueza e a glória de Portugal. Na organização do Seminário de Olinda, José Joaquim de Azeredo Coutinho seguia à risca os estatutos pombalinos da universidade. A crença no novo saber da natureza e na sua capacidade de influir no curso histórico era transmitida a homens que teriam por missão salvar as almas. Tal é o pano de fundo em que se assentaria a adesão desse grupo ao democratismo. Está na página 56 deste livro que eu estou mostrando para os senhores, História do Liberalismo Brasileiro, professor Antônio Paim. Pois bem, vocês perceberam que há muito tempo se tem uma crença de que alguns indivíduos são os responsáveis por conduzir a sociedade para o bom caminho. Esses indivíduos seriam detentores das virtudes, digamos assim. E existe uma coisa chamada Translatio Imperii, ou translação do poder. Lá no início dos tempos, acreditava-se que Deus ou deuses davam o poder para certos indivíduos e esses certos indivíduos teriam legitimidade para conduzir toda a população por um determinado caminho. Com o passar do tempo, você tem a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, e acontece uma translação do poder de uma forma diferente. Quem dá o poder agora
para esses indivíduos detentores das virtudes e que vão conduzir a humanidade, os povos, a nação, o município, o Estado, pelo justo caminho, é o povo. O povo tem esse poder e o povo vai abrir mão ou vai conceder esse poder para determinados indivíduos. E esses indivíduos vão fazer a coisa certa. Os senhores olhem a sociedade, o lugar em que vivem, município, estado, país, e percebam se a população tem feito boas escolhas. Em nome desse poder que o povo transladou, transmitiu para os nossos mandatários, esses mandatários se acham no direito de conduzir a população por caminhos. E para fazer essa condução, lógico e evidente, eles precisam de uma contribuição compulsória, que é o imposto que nós pagamos. E em troca desses impostos, os nossos governantes eleitos, a nossa burocracia perpétua, eles vão nos fornecer serviços de ótima qualidade, será? Eles vão nos fornecer serviços. E vão pegar esse dinheiro, os impostos, e ter todo o cuidado do mundo com eles, vão ser honestos na condução desse dinheiro, não vão agir em benefício próprio, nem a burocracia estatal, nem os governantes que estão ali em cargos eletivos. Porém, vamos ler uma coisa que Mises fala no livro Ação Humana, esse daqui. Página 238, segundo parágrafo. Os homens não são infalíveis. Ao contrário, erram com frequência. Não é verdade que as massas tenham sempre razão e saibam quais são os melhores meios para atingir os fins. A crença no homem comum não é mais bem fundamentada do que a crença nos dons sobrenaturais dos reis, dos padres e dos nobres. A democracia garante um sistema de governo de acordo com os desejos e planos da maioria, mas não pode impedir as maiorias de serem vítimas de ideias falsas nem de adotarem políticas que não são inadequadas para atingir os fins pretendidos, como também podem ser desastrosas. As maiorias também podem errar e destruir a nossa civilização. A boa causa não triunfará apenas por ser razoável e conveniente. Somente se os homens forem capazes de adotar políticas razoáveis e suscetíveis de atingir os fins por eles mesmos desejados, a civilização se aperfeiçoará e a sociedade e o Estado poderão fazer com que os homens fiquem mais satisfeitos, embora não felizes num sentido metafísico. Se esta condição se concretizará ou não, só o futuro imprevisível poderá revelar. Então, nós temos a democracia, que seria a maioria vota de maneira consciente, os políticos fariam propostas sérias e não seriam eleitos com base em picanha, em cerveja ou o que quer que seja. E essa população votante teria consciência no momento de votar. E tem o democratismo, que é o que nós mencionamos, que é muito falado no livro do professor Antônio Paim, que vem lá da época da Revolução Francesa. Ou seja, uma crença de que a vontade da maioria deve sempre prevalecer e essa vontade da maioria vai prevalecer de maneira destruidora sobre os interesses individuais ou das minorias. Por exemplo, uma maioria decide que determinado dinheiro público tem que ser usado para favorecer determinado grupo que está associado ao mandatário do momento. Mas tem uma minoria que não está de acordo com isso e usa até a lógica. Não adianta, a maioria venceu. E aí vocês caem naquela falácia do meio jurídico brasileiro, entre alguns juristas, que é a supremacia
do direito público. Não existe. Nós vivemos num Estado democrático de direito. O Estado brasileiro é um Estado de ponderação. Então nós temos vários princípios concorrentes no Estado brasileiro. Entre esses princípios nós temos o interesse do indivíduo e o interesse da comunidade como um todo. E muito cuidado quando se fala de interesse da comunidade como um todo. Porque um governante pode pegar uma coisa que ele tenha muita vontade de fazer e dizer que aquilo é o interesse da comunidade como um todo, mesmo não sendo. Então, você pega esse interesse, a supremacia do interesse público, e esmaga as liberdades individuais, em nome do bem comum, usando o dinheiro público. Isso é um democratismo, não é uma democracia. Numa democracia, novamente, os indivíduos votam de maneira consciente, as maiorias no processo eletivo têm a sua vontade respeitada, porém, numa democracia, existe uma margem para a liberdade de ação negativa dos indivíduos, coisa que no democratismo não existe. E por que não existe? Porque no democratismo prevalece o interesse da maioria, mesmo que esse interesse não seja realmente da maioria. Dito tudo isto, resta para todos nós o seguinte: trabalhar duro, acordar cedo, respeitar as leis e pagar nossos impostos em dia. Afinal de contas, 2024 está aí, o atual governo está gastando como se não houvesse amanhã e essa conta vai chegar. Aliás, já está chegando.